Boa noite, radiação. Boa noite para você que está aqui, para você que está aí em casa agora. Hoje é sábado, dia 12 de março. Mas se você ouvir essa mensagem depois, se você está acompanhando esse encontro e ouvir esse encontro depois, eu espero que da mesma forma Deus te alcance, como alcançou a gente agora há pouco aqui. Eu estava ali no meu cantinho cantando e como é que eu vou lá agora para falar dele, né? Essa cena de Emaús, para mim, é uma das cenas mais lindas de encontro de Jesus com os seus discípulos, né? A Bíblia narra que ele corta o pão e, ao cortar o pão, partir o pão, eles reconhecem quem ele é. Só reconhece alguém cortando o pão quem tem intimidade com ele, quem sabe quem anda com ele. É uma das cenas mais lindas que eu já li a respeito de um encontro dele, de Jesus. Eu espero que você tenha uma experiência assim no seu dia a dia. Eu espero que você esteja na sua cozinha e quando for partir o pão, você lembre dessa cena e convide Jesus para estar com ele. Uma vez eu fui fazer uma reflexão, eu nem comecei a pregar ainda, pessoal, mas eu fui fazer uma reflexão uma vez numa igreja e quando eu contei, o tema era esse, Emaús, Diegão, e quando eu contei essa cena e falei para as pessoas que elas, quanto tempo faziam que elas não convidavam Jesus para uma refeição, cara, você tinha que ver o que aconteceu lá. As pessoas imaginavam a cena, né, de Jesus chegando, sentando na mesa e tomando um lugar de honra. Hoje está difícil aqui. É ele purinho. Quem me conhece sabe como é duro vir para esse lugar aqui, no Radiação principalmente. O coração dispara, porque é diferente aqui, né? Mas hoje eu estava ali sentado escutando a ministração da Paula, não vou falar entre parênteses pastora Paula, que ela não gosta, né? Mas eu não tenho jeito. E ela, quando ela lê que a mulher que não era digna, né? E Jesus resolve falar com ela e dar atenção para ela, porque ela deu atenção para ele. E eu me sentindo ali pequenininho, falei, cara, não sou eu que tenho que estar ali. E aí, Paula, tua administração me pega assim, ó. Não, cara, é você do seu jeito mesmo. É você que tem que estar lá. Então, você do seu jeito aí. Deus tem um encontro com você do jeito que você é, da maneira como você é, Ele quer usar você do jeito que você é. Ele pode usar até a Carol Conká, ela não sabe ainda. E aqui nós vamos entrar lá. A Carol Conká, vocês conhecem a Carol Conká? Já ouviram falar, né? Acho até quem não gosta do programa ouviu falar quando aconteceu o que aconteceu com a Carol Conká, né? A Carol Conká entrou no Big Brother com 1.700.000, 1.800.000 seguidores no Instagram. E quando a Carol Conká saiu, ela tinha perdido naquela jornada 400.000 seguidores. No dia da votação, ela perdeu 300.000. A Carol Conká bateu o recorde de rejeição, dita rejeição, né, no paredão lá do Big Brother, com 99,17%. Eu lembro que o outro não deu nem 1%, né, de votação, porque ela tinha tido uns problemas dentro da casa, né? Para fazer um resumo aqui, en passant, ela teve uns problemas dentro da casa e o público rejeitou de tal forma que praticamente expulsou. Acho que se não tivesse tirado ela no paredão, o povo ia invadir a casa para tirar a Carol Conká de lá de tanta raiva que o pessoal pegou dela, do que ela tinha feito lá dentro da casa, né? E a Globoplay fez até um documentário da Carol Conká depois para tentar amenizar, né, a imagem dela. Teve todo um trabalho de preservação da marca, né, de imagem dela, e fizeram até um documentário para mostrar como ela estava arrependida. Eu espero que tenha sido mesmo um arrependimento sincero, né, de como ela estava arrependida de ter feito o que fez. Se você não assistiu o documentário, se você tiver curiosidade, eu recomendo você assistir, porque mostra um outro lado que quem viu só o programa não teve a oportunidade de ver, né? Ela mostrou o pior dela lá no programa, e a Globoplay tenta dar uma amenizada na... Eu não peguei o passador. Ô Diegão, vê se o passador tá aí, irmão, que eu acho que eu esqueci o passador. Fiquei emocionado. Obrigado, viu? Não sou eu só que estava emocionado, né, Diegão? Tinha um cara chorando, desse tamanho, chorando aqui na frente. Mas então, a Carol Conká, então, ela sofreu muito, e depois
agora recuperou, já está com uns 1.800.000 seguidores dela de novo, fazendo um monte de trabalho e aproveitando a profissão dela e tentando retomar a carreira. Vocês sabem que hoje a gente está no segundo episódio da série Seguidores e o tema da série é um novo olhar sobre seguir e hoje sobre curtir. E aqui, para a gente fazer um paralelo do que é esse novo olhar, eu primeiro preciso deixar aqui para a gente, é claro que é chovendo molhado explicar isso, vocês sabem, vocês conhecem. Eu acho que se eu perguntar aqui quem não tem rede social, deve, assim, 0 pessoas que não têm uma e não sabem o que é o conceito de curtir para quem está nesse mundo nosso de rede social, não é? Então, curtir é aprovar, gostar, e nas redes sociais o curtir ou dar um like tem a ver com aprovação, tem a ver com interação do influenciador com os seus followers, né, com os seus seguidores. É uma maneira que as pessoas têm de interagir. Quem aqui não fica... Eu conheço uma pessoa que fica feliz quando ela segue um famosinho, aí o famosinho curte um post que ela fez em relação... Nossa, olha só, ela respondeu, ela curtiu e tal. É a maneira como os famosos, né, como os influenciadores interagem com os seguidores. Então, está claro que o conceito nosso de curtir, da nossa cultura, é isso, né? Aprovação. E o contrário também, né? Quando dá ruim, como no caso da Carol Conká, deu ruim para ela na época, ter um like, né? Agora, eu estava até reparando que nas redes você não vê mais, pelo menos vídeo do YouTube, você não vê mais, né, o dislike, né? Você não vê mais, você só vê o like, né? Que tinha gente sofrendo com esse lance de like, né? As empresas cobravam, elas biletam pelo like, mas também descontavam quando tinha o dislike, né, o unlike, enfim. Mas esse é o conceito, tá bom, pessoal? Aí eu fui buscar uma curiosidade. Opa, aqui. Ali na tela está meio redondo, mas aqui você consegue ver um ovo, gente. Essa é a foto, ou é o post, mais curtido na história do Instagram. Pois é. Falei, caramba, minha mãe tem um monte de galinha, tinha, né, um monte de galinha lá, não ganhou nem um follow, nem um like lá com os ovos dela lá, cara. Pois é, eu deixei até o perfil para vocês depois verem lá. Essa foi uma campanha para bater o recorde. Tinha o segundo lugar era de uma influenciadora famosíssima, não lembro o nome dela agora, Kyle Jenner, enfim, que ela tinha a foto mais curtida, e aí alguém muito sacana, né, fez um post e propôs que esse post fosse o mais votado. Ele tem 55.800.000 e alguma coisa de curtidas, para você ver que absurdo que é a nossa cultura, não é? Um ovo ganha mais like que uma foto de uma pessoa, pura e simplesmente porque alguém propôs. A gente está num momento em que facilmente as coisas viralizam, né? Facilmente as coisas viralizam, e essa aqui foi uma campanha para quebrar o recorde de um post. E aí, por que a gente trouxe esse conceito antes, né, o nosso? Para a gente tentar fazer um paralelo com esse novo olhar que a gente quer trazer aqui para o conceito de curtir. Vocês sabem, a gente está falando dos seguidores. O Júlio, no primeiro episódio, trouxe os 4 primeiros discípulos a quem Jesus convida, né, para seguir. E ele trouxe o conceito de seguidores ali. E a gente está usando o livro Multiplicadores, do Francis Chan, para basear essa série. E eu achei curioso, quando eu li o capítulo, por que eu trouxe o ovo antes, né, para a foto, para depois vir para essa tela? Porque, para tentar trazer um paralelo de como pode ser absurdo o jeito que a gente trata as pessoas, ou a forma como a gente lida com as pessoas, quando a gente está falando de seguidores e de discipulados. Quando a gente está tentando trazer um conceito de discipulados. Seguidores, no conceito do primeiro episódio, o Júnior marcou muito bem, são os discípulos. Aí o Francis Chan diz assim, o que você pensa e sente quando está num grupo de pessoas? Presta atenção excessiva àqueles que são ricos, atraentes, ou tem algo que possam lhe oferecer? Fazer discípulos não tem a ver em reunir pessoas. O verdadeiro foco não é, de modo algum, ensinar pessoas. O foco é amá-las. Essa frase no capítulo todo me marcou porque... depois ele até diz outras coisas, mas essa me marcou porque se a gente não prestar atenção
quando a gente se propõe a se relacionar com as pessoas, a gente corre um sério risco de repente, começar a olhar as pessoas de cima a baixo. Já se deparou com quem olha você de cima a baixo assim? Você chega num restaurante ou em algum lugar e a pessoa te olha de cima a baixo? Ou qualquer outra situação, né? A pessoa repara se o teu cabelo está bonito, se a sua roupa está amassada, se o seu tênis está limpo ou não, se está sujo, se a unha está feita ou não está. Mulherada, então, Deus o livre, né? Já pensou? Com essa questão de reparar, né? Mulherada repara mais, homem repara menos. Então, a frase do Francis Chan me pegou por isso, assim, qual é o interesse que a gente tem quando a gente se relaciona com as outras pessoas? Só por aquilo que elas têm a oferecer? Só por aquilo que elas têm de bom? Só pelo valor que a amizade dela pode te proporcionar? Eu lembro de uma frase, para falar de BBB, né? Eu lembro de uma frase do Kleber Bambam, o primeiro ganhador do BBB. Uma vez perguntaram para ele assim, cara, mas você ganha tanto dinheiro, tal, você não queria ter um helicóptero? Ele falou assim, não, cara, eu não quero ter um helicóptero, eu quero ser amigo do cara que tem um helicóptero, para poder andar de helicóptero de graça. Eu quero ser amigo do cara que tem um iate, para andar de iate de graça, né? Então, como é que será que a gente não precifica, às vezes, as pessoas, né, pelo valor que elas podem dar para a nossa vida? Um ex-patrão meu me dizia que, ele falava assim, ele é curitibano, ele falava assim, Piá, o homem vale o que tem na conta. Puxa vida, então eu não estou valendo nada. Na época eu não estava valendo nada e eu continuo não valendo. Se for esse o parâmetro, não vale nada, né? Então, aí eu volto na ministração da Paula, quando a Paula começa ali, no segundo louvor. E ela falou de valores também, né? Se Jesus olhasse para o que a mulher poderia dar para ele, nada. Mas não é esse o olhar que Jesus tem para a gente, para a nossa vida. Esse é o detalhe. Se ele olhasse para a gente com o nosso olhar, com o olhar que a gente olha para as pessoas, acho que ele não tinha nem se movido de eternidade para a vida aqui. Ele não faria isso. Ainda bem que ele não olha assim. E eu estou trazendo isso também para a gente entrar no próximo discípulo que Jesus chama, que é Levi, ou Mateus. Próximo discípulo. E eu não estou me dando bem com isso aqui, né? E a gente vai lá para o texto de Lucas 5, versículo 27 até o 32, diz assim, ó, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Jesus lhe disse, siga-me. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram com os discípulos. Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim para os pecadores, para que se arrependam. Vamos explorar um pouquinho a história de Mateus aqui, né? Mateus era um cobrador de imposto, e quem já recebeu cobrança, seja de imposto ou de qualquer outro tipo de cobrança, sabe como as pessoas são adoradas, né? O cobrador de imposto é adorado, né? Ligação de telemarketing, então, de cobrança, meu Deus. Então, você imagina, naquela época em que ele viveu, onde havia uma opressão muito grande em cima do povo, então, além de pagar os impostos que eram devidos, a fama desse pessoal, cobrador de imposto, ou publicano, né, era de sobretaxar, de cobrar mais, de querer levar vantagem, né, de cobrar além do devido, muita corrupção, muito conchavo. Então, você imagina como era viver perto desses caras. Como as pessoas deviam correr deles, né? Na verdade, ninguém queria estar perto de Levi e não queria estar perto de Mateus, porque ele não era alguém com quem a gente quisesse estar próximo mesmo. Porque do nada ele, cara, você está devendo o X imposto, tinha que pagar. A Bíblia narra essa história, e a gente vai entender, lendo alguns historiadores, que é bem possível que Mateus já conhecia Jesus. Aqui, a Bíblia narra que ele ouviu o siga-me e simplesmente levantou e foi. Mas é possível entender ou sugerir que ele não foi um encontro assim repentino e casual. É bem possível que ele já tinha ouvido falar de Jesus, até porque
tem uns discípulos, os primeiros, eram pescadores, e na região onde eles ficavam, onde Mateus ficava, que era Cafarnaum, que era uma rota, é bem possível que tinha comércio de peixe, e aí, por conta disso, os discípulos já deviam conhecer quem era Mateus, quem era Levi, né? E ele já devia ter ouvido falar de Jesus. O ponto é que Mateus, ou Levi, porque Mateus, alguns vão dizer que é o nome novo que Jesus dá para ele, passa a chamá-lo de Mateus, assim como ele fez com Pedro, né? Era Simão, passou a chamar Pedro, enfim. Como era para ele ser rejeitado pela sociedade ou por parte da sociedade? Porque é bem possível que ele fosse aceito só no meio dos cobradores de impostos, ou daqueles com quem ele trabalhava. Mas para o resto da população, ele não era bem quisto, não. Então imagina o peso que ele carregava. Quem decidia ser cobrador de imposto sabia que ia ganhar essa marca. Sabia que ia ganhar essa marca. Sabia que os fariseus e os judeus iam considerá-los pecadores. Sabiam que iam considerar que os judeus iam dizer para eles que eles eram condenados ao inferno. Então imagina um agente da Receita Federal que vai cobrar o imposto, né, vai para o inferno. Então ele carregava uma marca que não era muito legal de carregar. Aí corta para Jesus. Jesus passa e Jesus convida exatamente esse cara. Exatamente esse cara. Na introdução a gente diz que Jesus não olha para o que a pessoa tem na conta, né? Parece que Jesus também não leva em conta aquilo que a pessoa fez no passado, ou a prática de vida dela até aquele momento. Parece que Jesus não faz isso. Parece que ele tem um olhar diferenciado para quem de fato está doente, para quem de fato está precisando. Ele diz aqui no texto, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os que estão, para os pecadores. Esse é o resumo do encontro deles, assim, de Jesus e de Mateus. E aí, foi. Para a gente entrar nesse novo olhar de curtir, que a gente quer trazer aqui para vocês, ou para a nossa reflexão hoje, curtir do ponto de vista de Jesus não é como o nosso. O nosso ponto de vista é o seguinte, que lado tem que ficar? Aqui. Do nosso ponto de vista, usando de novo um exemplo da rede social, alguém posta uma coisa, a gente gosta, quer dizer, primeiro a gente segue, né? A gente segue, alguém posta uma foto da Nina, por exemplo, fazendo gracinha. A gente vai lá e dá um like, manda um coraçãozinho, né? A coisa mais linda. Agora, se o Diegão e a Amanda resolvessem postar uma macriação da Nina, a gente ia ficar, caramba, ela também faz isso, né, cara? Ninguém posta esse tipo de coisa, né? A gente posta aquilo que as pessoas querem ver, e aí a gente dá um like. Esse é o ponto de vista nosso. A gente curte aquilo que é legal, aquilo que é bom. Parece que para Jesus não é muito assim, não é bem assim. Se Jesus estivesse olhando o perfil do Instagram do Mateus, era esse que ele ia querer seguir. Sabe aqueles perfis que a gente não quer nem saber? Parece que Jesus ia querer saber desses perfis. Exatamente daqueles que a gente tem ranço, que a gente cria uma distância, daqueles em que a gente quer distância mesmo. Parece que é desse que Jesus quer acompanhar. No ponto de vista de Jesus, curtir é querer ter um relacionamento. Eu não posso ser assim, imaginar que Jesus já devia ter mirado Levi antes, se ele já tinha reparado que Levi andava acompanhando Jesus, andava vendo os milagres, eu não sei. Mas é bem verdade que quando Jesus viu a Levi, Jesus fez um convite. Ele quer estabelecer um relacionamento com quem a gente não queria nem conversa. Não queria nem conversa. Faça um exercício durante a semana. Se você passar por uma avenida onde tem farol e no farol tiver gente pedindo ou alguém mal vestido, maltrapilho, se a minha primeira reação não é fechar o vidro. Alguém vai dizer, puxa, mas é por causa da segurança. E eu concordo. Às vezes a gente fecha o vidro por causa da segurança. Tem um em Curitiba, a gente até sabe o ponto, né, amor? Tem um em Curitiba, a gente chega na cidade de Curitiba assim, tem um cara com a placa assim, ajuda a inteirar o corote. Ele nem mente, ele já coloca na plaquinha dele assim, ajuda a inteirar um corote, 10 centavos, ele quer inteirar um corote. Desses a gente quer fugir, a gente quer distância. Do ponto de vista de Jesus, não. Enquanto o povo queria distância do publicano, do cobrador de imposto, Jesus preferiu não aumentar a distância. Jesus preferiu
se relacionar com ele. Ele diz, vem cá, vem me seguir. Vem andar comigo. Vem saber quem eu sou. Se a gente cortar desse texto e trazer para a nossa vida hoje, fazer um recorte para a nossa vida hoje, qual foi o ponto em que você e eu tivemos um encontro com ele, de repente de ouvir falar, de repente por um convite feito, de repente andando na rua e ver esse convite de Jesus para você e para mim. Cara, vem me seguir, vem andar comigo, vem se relacionar comigo, vem ter um relacionamento comigo. Enquanto as pessoas te desprezam, eu não vou te desprezar, eu quero andar com você. Cara, não quero nem saber o que você fez. Não quero saber se você cobrou errado, se você cobrava mais dos trabalhadores. Eu não quero saber, eu quero saber que eu quero andar com você. Aí, já fazendo exercício aqui, será que a gente teria essa mesma atitude de fazer esse convite para alguns? Dessa mesma situação? Daqueles a quem a gente quer distância? Eu me lembro uma vez que a gente estava andando na Estação da Luz e tinha a gente ia numa igreja a pé, quer dizer, de condução, né? E aí a gente pegou o caminho assim para passar perto da Estação da Luz e tinha uma porção de mulheres ali fazendo programa e tal. Aí eu estava com um livro, tinha acabado de comprar um livro e tal, e eu falei, cara, eu tinha muita vontade de ler aquele livro, que era um cantor muito famoso que eu seguia, que eu queria conhecer, e aí eu olhei e falei, cara, e era o testemunho dele, de vida dele, né? Eu falei, puxa vida, vou ter que dar o livro para ela. Aí voltei lá assim, eu queria te abençoar com esse livro aqui, tava conversando um pouquinho. Quem estava do lado dizia assim, cara, você tá maluco? Você vai falar com ela, vai te roubar, vai te assaltar. E eu não sou exemplo para ninguém, porque eu já corri de muita gente também, tá bom? Mas o ponto é, no conceito de Jesus, essa é a curtida que ele quer dar pra gente. Ele quer se relacionar com a gente, ele quer se relacionar com quem a gente jamais imagina. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui, mas uma vez eu estava chegando num lugar e eu encontrei um menino que era bem pequenininho, morava em Perus, e eu fazia uns 10 anos que eu não encontrava com ele. E eu passei por ele, vi ele grandão já, e falei assim, caramba, eu acho que é o Juninho. Aí eu falei, cara, e aí, meu? Ele falou assim, aí, Tom, beleza? Eu, beleza. Ele falou assim, pô, agora eu tô bem, cara. Ele estava com a noiva do lado, com uma Bíblia na outra mão, e falei, pô, agora eu tô bem, Tô indo pra igreja, conheci minha noiva, tô legal pra caramba. Só que há 10 anos, ele estava lá em Perus, usando muita droga, assaltando, roubando pra caramba, e não teve ninguém lá, na época nossa, do nosso círculo de amizades, que foi lá falar pra ele, pô, você tem uma oportunidade de outra vida, cara, não entra por esse caminho. E na hora que eu vi ele daquele jeito, eu falei, puxa, eu fiquei alegre e triste ao mesmo tempo. Alegre porque eu vi ele diferente. E triste dizer assim, caramba, eu nunca falei pra ele que Jesus podia dar uma vida melhor para ele. É exatamente desses que Jesus está atrás. Exatamente desses que Jesus está atrás. Curtir, na perspectiva de Jesus, é não se importar com os haters ou com as adversidades. O hater está ali porque a gente está trazendo esse conceito de rede social, né? Mas vamos pensar em adversidades. O texto diz para a gente que quando ele encontra, e a reação de Mateus é chamar Jesus para ir para a casa dele, para fazer uma festa, para comer com ele. Os fariseus e os escribas, que também eram um pessoal bem legal da época, que são os caras que só ficavam acusando, só ficavam apontando o dedo, tá ali a foto, né? Apontando o dedo. A primeira reação deles foi assim, meu, você não devia fazer isso. Você não veio para lidar com o pecador. Por que você come com eles? Jesus, a resposta está um pouquinho para frente no texto, mas Jesus vai dizer, e vocês viram no finalzinho ali, eu não vim para quem está são, eu vim para quem está doente. Parece que Jesus não ligava também muito para a torcida. Jesus não se importava muito com o que iam falar, o que iam dizer, o que iam apontar para ele, quando ele decidia ter um encontro com alguém. Na perspectiva de Jesus, na curtida que ele queria dar para a vida desse cara, não importava os que estavam à volta para fazer críticas, para fazer condenações. Para ele não importava. Ele tinha um plano, não quero dar spoiler, né, mas ele tinha um plano, e o plano dele era se relacionar com pessoas. Ele veio para se relacionar com pessoas. E ele não quis, a partir
da perspectiva dele, ligar para quem se importava, ligar para o que diziam, ligar para o que falavam. Eu me lembro que na nossa infância a gente ouvia assim da mãe e do pai, né? Cuidado com as companhias que vocês andam, má companhia, né? É assim que o pai falava, né? Má companhia, cuidado com má companhia. É verdade, a gente tem que se preservar mesmo. Mas um dia eu encontrei com o Juninho estava lá, bem, e eu não tive a coragem de falar para ele de Jesus, de demonstrar para ele um caminho a seguir. Talvez por medo, talvez do que as pessoas iam dizer. Durante muito tempo, a gente vive num conceito de santo e profano, de modo a não se misturar. E aí, ao se misturar, a gente esquece de fazer um equilíbrio entre santidade e piedade, para usar uma palavra que eu escutei esses dias aqui. Jesus não, Jesus estava tranquilão fazendo essa caminhada com ele. Para ele, tudo bem. Para ele era melhor ir para casa de alguém que ficou feliz, porque o texto disse ali que ele oferece o jantar, oferece a festa para honrar Jesus. Então, para Jesus, era muito melhor estar com alguém que estava feliz por ter encontrado, do que com aqueles que estavam só reclamando, só apontando o dedo. E como tem gente que só aponta o dedo, que só reclama, que só critica. Eu li uma vez uma crítica, e no final da crítica, acho que era de um filme, os comentários postados assim, mas esse cara só reclama. E o cara respondeu assim, mas meu papel é só reclamar mesmo, eu sou crítico. Eu sou pago para isso. Parece que os fariseus e os publicanos eram pagos para isso, só para apurrinhar, só para atormentar. Não, só é isso aí, eu sou pago para isso. Na perspectiva de Jesus, o curtir é não se importar muito com o que vão dizer, é não se importar muito com as críticas, porque ele tinha um foco. O foco dele era amar as pessoas. Para trazer mais um ponto aqui, curtir é querer mudar a vida de alguém para melhor. Ele diz assim, não vim para os justos, mas para os pecadores, para que se arrependam. Aí o destaque dele, vim para que se arrependem. Na perspectiva de Jesus, curtir não é meramente um like numa rede social. A gente curte tanta coisa, né? Tá ali o ovo lá com 55 milhões de curtidas. E é uma coisa tão artificial, tão superficial, né? Essa vida de rede ali. Mas reparem como aconteceu com a Carol Conká, né? Uma conduta errada, ela foi cancelada e agora que está se refazendo. Na perspectiva dele, de Jesus, curtir realmente é querer fazer melhor, querer tornar a vida de alguém melhor. A ponto de Mateus querer fazer uma festa para Jesus, em honra a Jesus. Eu fico imaginando tudo aquilo que Mateus deixou. Se eu disse das coisas ruins que ele tinha como marca da vida, os caras não queriam saber dele, não queriam acompanhá-lo, não queriam viver com ele, não queriam conviver com ele. Também tinha um outro lado do emprego que ele tinha. Ele ganhava muito bem. Mateus não era um coitadinho, né? Ele ganhava muito bem, ganhava muita grana. Quando a Bíblia diz assim, ele largou tudo e foi, esse tudo e foi tem dois lados dessa moeda. Tem todo o legado de vida, de pecado, de trauma, que ele vivia, carregava por ser quem ele era, mas também tinha o bom salário que ele recebia para fazer aquilo. A porção, você imagina a porção de vantagens. Quem nunca passou assim numa avenida e o cara chega com um carro da placa preta da Assembleia Legislativa de São Paulo, e o cara para na frente de todo mundo, não está nem aí. Né? Mateus tinha esse tipo de privilégio, de não pegar fila, e chegar no aeroporto e dar a carteira assim, Polícia Federal, tô indo embora. Foi embora. Mateus era isso. Ele não se apegou a isso. Mas por quê? Porque a proposta de Jesus, eu acho que Mateus, quando olhou para ele, falou, cara, eu quero isso para mim. Porque aí sim, né, a Bíblia narra que ele recebeu o convite, deixou tudo e foi. A Bíblia tem uma outra história de um jovem que recebeu esse mesmo convite e não deixou. Né, a história do jovem rico. Não deixou. Mateus resolveu largar, ou Levi na época, né? Resolveu largar essa vida dele. Parece que na balança, na hora de medir a balança,
de colocar na balança aquilo que era traumas e tudo mais, e marca de vida e tudo mais, e a boa vida que ele levava, as vantagens que ele levava, as vantagens que ele tinha, pesou mais o convite de Jesus e deixar tudo para trás. Há uns 3 ou 4 anos, talvez, estourou um escândalo dos fiscais do ISS na Prefeitura de São Paulo. Deve ter mais tempo até. Eles levavam propina, né, para não cobrar as multas das empresas. As empresas pagavam um valor muito menor do que a multa, e aí eles se livravam da multa. Seria leviano talvez inferir, mas os historiadores vão dizer que talvez Mateus ou Levi levava vantagem em tudo. Ele tinha uma boa vida em tudo. E ele resolve largar tudo para seguir Jesus, porque Jesus queria de fato mudar a vida dele. Curtir para Jesus não é só um like. Curtir para Jesus é realmente querer se relacionar, querer transformar, querer fazer da vida, daquele ponto que a gente tem o encontro para frente, uma vida melhor. De novo, se a gente fizer um recorte para agora, se eu te pedir para lembrar de quando você teve esse encontro e você faz esse flashback, né? Lá, quando você teve encontro, e você volta para esse ponto que você está agora, é bem verdade que nesse trecho aqui, você pode ter tido alguns perrengues, passado por algumas situações. É verdade. O encontro com Jesus aqui resolve para trás e te dá a perspectiva de caminhar com Ele e saber que se você passar por problemas aqui, agora você não está mais sozinho. Essa é a proposta dele. Ele não garante que você não vai passar por mais nada. Ou tem alguém que não passou mais nada aqui nos últimos tempos. Com certeza passamos, né? A diferença é que agora você anda com Ele. A diferença é que agora Mateus teve a oportunidade de andar com Ele, conhecer quem Ele é e passar a seguir Jesus e passar a andar mais perto de Jesus e conhecer mais perto. Ser curtido por Jesus é para os cancelados. Jesus veio para Carol Conká. Jesus veio, pensa na pior pessoa que você já conheceu ou conviveu. Parece que é exatamente para essa pessoa que Jesus veio. Exatamente para essa pessoa. Talvez o termo cancelamento seja muito forte, mas, de novo, volta o flashback lá. Dá uma olhadinha como você era. E aqui na cabeça está passando um filmão, hein? 3 temporadas completas aqui agora. E Jesus um dia resolveu olhar para o cobrador de imposto chamado Tom e dizer, não, vem andar comigo. Jesus quer esse tipo de relacionamento comigo, com você. Você que está em casa, ouvindo de onde você estiver, quando você for ouvir isso, a proposta dele para mim e para você é passar uma borracha nesse passado, fazer um marco zero e a partir desse encontro, uma nova perspectiva de vida. Ser curtido por Jesus é deixar tudo para trás e começar uma nova história. Mas Tom, que audácia falar ser curtido por Jesus, né? Esse é o olhar. Esse é o olhar. O olhar é se entender pequeno, porque Mateus poderia ter respondido, não vou. Estou bem aqui, ganho muita grana. Meu, não vou não, Jesus. Está muito bom aqui.
Mas a resposta foi sim. E a resposta foi sim porque houve uma compreensão da sua realidade de vida. Há uma noção, e aqui é preciso muita honestidade para fazer isso, de reconhecer, cantar eu me rendo a ti, de maneira superficial vai tornar isso só uma música. Cantar, lendo a letra, compreendendo, digerindo a letra, e ter a atitude corajosa, humilde e, quiçá, sincera, é a resposta que a gente tem para ter essa curtida de Jesus. Aí sim, dizer que ser curtido por Jesus não é audacioso. Pô, ele é Deus, cara. Quem sou eu para ele me curtir? Então não olha mais para a curtida de Jesus como a gente dá esses likes que a gente dá aqui para as pessoas. Porque isso aqui é efemeridade, vai passar. Não, essa curtida de Jesus aqui é para transformar histórias, para transformar narrativas. É para um dia você encontrar com alguém e dizer tudo aquilo que Jesus fez por você, como ele mudou sua história, como ele mudou a sua perspectiva, como ele mudou o curso da sua vida. Ser curtido por Jesus é ter confiança e aprender a depender dele. E desculpa, Paula, mas eu vou ter que te usar de novo. Naquela ministração ali, pouco antes, a Fabi sabe como é a minha semana quando o Júnior me fala, cara, é você. A Fabi sabe como é para mim. E aí eu chego aqui e eu escuto o que eu escutei. E, cara, vem comigo. Depende de mim. Depende de mim. Depende de mim. Vem aprender comigo. Na vida de Levi e de Mateus, o convite foi, cara, larga tudo e deixa. Para nós, de repente, você não precisa nem largar o que você tem. Para fazer só um parênteses na vida do jovem rico lá, que foi convidado por Jesus para largar tudo e seguir, cara, Jesus não queria que largasse tudo de fato. Era uma pergunta para sondar o coração. A Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações. E a resposta que o jovem rico deu para Jesus foi baseado naquilo que estava cheio o coração dele. Ele olhou para tudo que ele tinha e disse, não vou largar. Porque o coração dele estava enraizado naquilo. Ser curtido por Jesus é aprender a dizer, sou pequeno. Sou pequeno. Essa semana um dos meus coordenadores me mandou um card no Teams assim, Tom, estou aprendendo a lidar, como que ele falou, inteligência emocional para lidar em situações de conflito. E eu, uma vez, quando assumi a coordenação, a gente era par ainda, eu disse para ele assim, cara, estou aprendendo muito a ser gestor com você. E aí passa 3 anos, né? Ele é coordenador, eu fui só da gerência, e ele me diz, né, agora ele responde para mim, ele me diz, eu estou aprendendo a lidar com você. Isso para mim, e eu conto isso não para minha exaltação, muito pelo contrário. É porque eu ouvi isso dele, me remeteu a uma situação em que eu disse para Jesus, cara, assim, se não for para ser o Senhor aqui comigo, esquece, eu não quero, estou fora, vou embora. Enquanto eu for justo de estar aqui com eles, o Senhor me mantém aqui. Quando eu não tiver mais estar aqui, o Senhor me manda para outro caminho. Há situações em que Há situações, eu vou dizer isso com muito temor, há situações em que o diploma não resolve. Há situações em que a sua conta bancária não resolve. Seja zerada ou seja bufando de grana. Não resolve. Não resolve. Há situações em que a eloquência da oratória não resolve também. Os fariseus falavam bonito. Eles eram os caras que transmitiam a lei. Aí Jesus vai dizer num outro texto para as pessoas,
façam aquilo que eles dizem, mas não andem como eles andam, porque eles falam da boca para fora e a prática de vida é toda torta. Tem situação em que a oratória não resolve. Só a dependência total de Jesus é que vai resolver. Amém? Amém.